oração pela vida dos nossos filhos agora, acalmar os ânimos, para podermos entregar novamente a nossa atenção àquilo que o Senhor deseja comunicar às nossas vidas nessa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer pelo privilégio de estarmos em unidade de fé. E nessa união, Senhor, nós queremos declarar palavras de vida eterna sobre a vida dos nossos filhos. Que cada ministro, Senhor, nas salas possam ser guiados pelo Teu Espírito. E que os nossos filhos, ó Pai, sejam conduzidos rumo ao lugar que o Senhor tem preparado para eles, que é o pódio. Se nós corrermos, eles voarão, porque eles são reis e nascerão para governar. Em nome de Jesus nós te agradecemos por isso. Amém, amém e amém. Você pode dizer amém, querido? Você pode dizer graças a Deus? Que coisa boa nós estarmos aqui novamente, sim ou não? Isso significa que o Senhor nos concedeu mais uma semana de graça. Mais uma semana nós vencemos e por causa disso nós estamos aqui. E eu quero mais uma vez que você se torne grato ao amor de Deus por você, amém, precioso? Porque muito antes de você pensar em escolher a Deus, Ele escolheu você. Eu não sei você, mas isso enche o meu coração de uma enorme alegria. Porque um dia eu pensei que eu era uma rejeitada. Um dia eu acreditei nas mentiras do diabo, achando que para eu ser amada eu precisava ser muito boa em tudo que eu fazia. Até que Jesus chegou na minha vida e me fez entender que o amor de Deus por mim é incondicional. Independente do que eu faça ou do que eu deixe de fazer, Deus me ama. A questão é o quanto eu creio nisso, para que essa verdade se torne a realidade da minha vida. E sabe, eu tenho compreendido que a maioria de nós, por termos tantas memórias feridas, incrustadas na mente, temos crenças que nos limitam e nos auto-sabotam para não vivermos o novo de Deus. Existem pessoas quando ouvem a palavra de vida eterna, elas têm dificuldade. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu gosto de apanhar de Deus. Quer que eu diga algo para você aqui? Para cair mais um pedaço da religião, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Deus corrige os filhos que ama, sim ou não? Mas essa correção de Deus, querido, quando Ele fala da vara, Ele está falando da palavra. A maneira de Deus nos corrigir não é com paulada e muito menos com castigo. Deus nos corrige trazendo sobre nós a verdade de quem nós somos, para que haja um alinhamento. Desde o princípio, o desejo do coração de Deus sempre foi o relacionamento. E a base de todo relacionamento é o diálogo, sim ou não? Porque todos os dias nós devemos conversar. É o significado dessa palavra, diálogos. Logos, palavra, dia, diariamente. Acontece que nós somos roubados deste lugar. E porque nós somos roubados deste lugar, nós achamos que Deus vai nos aceitar por aquilo que nós fazemos. Não, esqueça. A única maneira de sermos aceitados por Deus é crendo no que Cristo fez por nós. E eu sei que é difícil para a maioria de nós concebermos essa verdade, porque o mundo é meritocrático. O mundo nos ensina que você é o que você faz. No reino você é o que Cristo te tornou. Você pode dar glória a Deus. E quanto mais você tem certeza dessa verdade, mais o seu comportamento vai mudando. Porque aquelas crenças que te limitavam não são mais limites para você. Agora, a palavra de Deus se torna um balizador. E ouça, quando a Bíblia fala que Deus exorta, ela está dizendo que Deus nos impulsiona, nos encoraja. Exortação não é crítica, é encorajamento. Escute, crítica não transforma ninguém. Quanto mais você critica alguém, pior essa pessoa se torna, sim ou não? Porque toda crítica parte de uma ofensa. Meu Deus, diga comigo. E neste lugar eu louvo o Senhor porque Ele tem trazido sobre nós um alinhamento. Sabe, Ele tem nos ensinado o verdadeiro sentido do reino e a importância das boas novas do Evangelho da Paz. As boas novas são as palavras de vida
eterna. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha liberar sobre Adão a certeza do amor dele, dizendo: vai, Adão, eu estou com você, meu filho, eu acredito em você. Você, meu filho, é como eu. Sabe, eu fico imaginando, porque eu gosto muito de refletir acerca do que a Bíblia diz. Eu imagino Adão sendo encorajado por Deus, ao ponto de utilizar 100% da sua capacidade intelectual. Diga uau! Quando Adão começou a colocar nome nos animais, Adão estava em unidade e comunhão com Deus. Por isso que ele foi capaz de tirar tantos nomes para tantos animais, porque há uma diversidade infinita, sim ou não? Para as plantas, para tudo que existe. Porque a grande ideia de Deus para a humanidade fosse que o homem pudesse governar a terra como Deus governa o céu. Quando nós entendemos quem nós somos, queridos, nós saímos deste lugar de vitimização. Quando nós entendemos quem nós somos, você pode até passar por aflições. Eu não estou dizendo aqui que você não vai passar por momentos difíceis. Até porque, querido, dificuldade é coisa da nossa cabeça. Pode não ser fácil, mas eu te garanto que é possível. Diga assim: não é fácil, mas é possível. Até isso o Senhor tem ministrado comigo. Ele tem dito assim: olha, não diga que é difícil, diga que não é fácil. Porque você vai se alinhando à maneira de Deus falar. Seu pensamento, as suas palavras e o seu comportamento. Porque assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Imaginação. Tudo que você imagina gera uma ação. Diga: meu Deus. E eu quero continuar o assunto que a gente vem falando aí há algumas semanas. Entender que nós não somos mais escravos do medo, mas que nós somos filhos amados de Deus. E mais uma vez eu quero falar de escravos a príncipes. Digam comigo: eu não sou escravo do medo. Eu sou filho amado de Deus. Deus conta com você, querido. Deus acredita em você. E Ele acredita tanto em você, que Ele deu o que havia de melhor no céu. A sua vida foi paga a preço de sangue. E pasmem, alguns aqui já sabem, outros não. Deus não pagou a dívida para Satanás. Satanás nunca teve absolutamente nada. Ele é um grande mentiroso. A dívida foi paga para ele mesmo. Era para a justiça que nós devíamos. É como se nós devêssemos para um agiota, e aquele agiota tivesse nos jurado de morte se nós não pagássemos a ele. E sabendo disso, Deus vai lá e dá a sua própria vida para que você não morra, porque a palavra dele precisava se cumprir. E sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus precisou cumprir em Jesus o que era para mim e para você. Todo o castigo que viria sobre mim e sobre você, por causa do pecado, e o salário do pecado é a morte, Deus trouxe sobre Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles são três, mas eles são um, sim ou não? Então toda a dívida nossa foi paga por Jesus, o próprio Deus. Ainda hoje eu comentava com a Batatinha lá de casa, ela deve estar me ouvindo, que ela fica esperando. E ela faz muitas perguntas, e eu estava falando para ela que Deus não faltou ao encontro com o homem, porque Deus não mudou a sua natureza. Agora o homem não mais conseguia entender o que Deus falava, porque não se via mais santo como Deus. O homem foi corrompido. Então ele não conseguia entender o que Deus estava dizendo. E em todo tempo, você pode
pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai observar um pai tão apaixonado pelos seus filhos, tentando de tudo para trazer seus filhos de volta. Mas todo relacionamento é efetivado por meio da comunicação, sim ou não? E nós só nos comunicamos com semelhantes. Escute, se a sua forma de falar é diferente da forma da outra pessoa, você não consegue estabelecer comunicação. Por isso que a gente diz aqui que pássaros da mesma plumagem voam juntos. Não é porque as águias são melhores do que as galinhas, é porque as águias têm um tipo de linguagem diferente das galinhas. E quando a linguagem não comunica, não há relacionamento. E quando o homem saiu deste lugar de comunhão, por meio de ter errado o alvo, porque desacreditou da integridade da palavra de Deus, ele agora não entendia mais o que Deus falava. Por isso que ele teve o quê? Medo. A primeira coisa, o primeiro sentimento que sobreveio sobre o homem foi o medo. E aí ele se esconde, porque ele acha que Deus vai julgá-lo, que Deus, tudo que Deus queria que ele reconhecesse. E em todo tempo, queridos, tudo que Deus precisa de mim e de você é que nós reconheçamos. A gente acha que Deus está preocupado com os nossos erros. Ei, escute, Deus resolveu isso na cruz através de Jesus. E Jesus, pasmem-se, foi o Cordeiro imolado na fundação do mundo. Porque Deus anuncia o fim desde o começo. Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Digo, uau. Então, em todo tempo, Deus deseja que o homem vá até Deus e reconheça: ei, Deus, todas as vezes que eu tento fazer algo com as minhas próprias mãos, tecendo folhas de figueira, sendo alguém que eu não sou, para tentar me safar, eu estou desprezando aquilo que o Senhor fez por mim. E a gente gosta muito de contar a história aqui do cachorrinho, porque você pode ter um animal de estimação que você ama muito, e você pode até chamá-lo de filho, mas aquele animal nunca vai estabelecer uma conexão com você. Por quê? Ele não tem a mesma natureza que a sua. E por mais que você fique assim: ai, meu bebezinho, como você é lindo, ele não entende o que você está falando. Os hairs não são os mesmos. Não há conexão, não há comunicação. Então, para que Deus pudesse trazer o homem de volta, é como se Deus, imagine você tentando estabelecer uma conexão com uma formiga. Você já tentou conversar com uma formiga? Sim ou não? Eu conheço um louco que tentou conversar com a formiga. Mas imagine você tentando conversar com uma formiga. Formiga, eu acho tão legal o teu jeito. Vocês ajudam umas às outras. Vocês são unidas. Vocês carregam um peso de uma quantidade muito maior do que o peso de vocês. Uau, eu admiro vocês, formiga. Você pode até tentar, mas com certeza a formiga vai fugir de você, porque ela não entende, ela tem medo de você, sim ou não? Deus e nós ficamos assim, como se Ele fosse nós e nós fôssemos a formiga. Aí sabe o que Deus fez? Para estabelecer uma comunicação eficaz conosco, Ele veio ao mundo como uma formiga. Agora eles vão entender o que eu estou falando. Ele veio ao mundo como homem, para restabelecer a conexão que foi perdida lá atrás. Uau! Ele se despiu de toda a sua glória. Meu Deus. Se revestiu. O Emanuel. Canta para nós. Ele é o Deus conosco. O Deus sempre presente. E Ele veio para você entender que Ele não está irado com você. Por favor, dê ouvido àquilo que o Espírito está dizendo a você nessa noite. Mais do que você quer, Deus deseja se revelar para você. Meu Deus, fala com Deus, fecha os teus olhos, querido. Ele está aqui, Ele está aqui. Libera aquilo que está dentro de você, libera.
Pensa nisso. Ele veio fazer o que você não podia, querido. Oh, shekaramanaso. Você pode declarar isso, querido? O Criador que se vestiu, Deus conosco. Declare isso, declare. Deus conosco, Deus sempre presente. Deixa essa certeza crescer dentro de você. Meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Obrigada, Abba. E as mãos que sustentam o universo, Ele guarda você, Ele cuida de você. sustentam o meu coração. E a voz, Ele te chama pelo nome. me chama, Ele te conhece, Ele sabe quem você é. deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele está a vida. Ah, Deus. Ele ressuscitou. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele está a vida. E a vida é a luz dos homens. Ressuscitou. Escute. O amor é mais forte do que a própria morte. 1 Coríntios 13 vai dizer que existem 3 coisas que vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. Mas que a maior de todas elas é o amor. Sabe o que fez com que Jesus fosse até o fim naquela cruz? A fidelidade do amor por você. Isso fala da aliança. Uau, eu amo falar de aliança. Porque antes de nós pensarmos em ter uma aliança com Jesus, Ele estabeleceu essa aliança conosco. E essa aliança fala de um compromisso real. Deus, Ele tem um compromisso com você, comigo, e Ele selou esse compromisso com o penhor. E sabe qual é o penhor dessa aliança? O Espírito Santo. Sabe, eu acho tão lindo porque tudo que existe na terra expressa o céu. Quando um casal se dá em casamento e estabelece um compromisso, eles têm um penhor, sim ou não? E o penhor é baseado em algo que para os homens tem preço: ouro. Sim ou não, igreja? Mas a aliança que Deus estabeleceu conosco, que é uma aliança de sangue, nos deu como penhor, não um ouro, que é algo natural, mas nos deu a essência do Pai, o Espírito Santo da promessa.
Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador. Vocês não vão ficar sozinhos, meus filhos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que habita dentro de vocês. Diga: eu não estou sozinho. Fale isso, por favor. Palavras têm poder, queridos. Quando você libera a palavra, você libera energia. Você não está sozinho. Para de achar que você está sozinho nisso. Você não está sozinho. Você tem alguém que deseja te guiar a toda a verdade. Mas a Bíblia diz também que os filhos são guiados pelo Espírito. Sim ou não? E talvez a maior dificuldade que nós tenhamos é de conceber a verdade de que nós não somos filhos dos homens, mas que somos filhos de Deus. Porque uma vez que você entende que você é filho de Deus, você entendeu que você recebeu um novo nascimento. Sim ou não? E esse novo nascimento ocorre dentro de você. Quando a luz da verdade ilumina os olhos do seu coração. Quando uma mulher está gestante, ela vai ao hospital para dar a luz. Quando a luz brilha, você nasce de novo. Hey, caramando, rebahai que oromoyabas. E agora, não mais com entendimento natural, carnal, terreno e demoníaco, mas com uma mentalidade celestial. Eu vou desenvolvendo da graça no conhecimento, e eu vou crescendo no amor. Hey. Porque tudo, queridos, presta atenção, tudo vai se resumir no amor. Tudo que a gente está vendo aqui, ó, se resumirá no amor. É por falta de amor que existem feridas abertas. É por falta de amor que existem desconexões. É por falta de amor que há outeiros, montes, vales. E é interessante que a voz que clama no deserto diz o seguinte: preparem as eiras, abatam os outeiros. Existem muitas pessoas que continuam no deserto porque ainda estão desconectados. Não entenderam que foram reconectados ao Pai para se conectarem uns aos outros. Meu Deus. E essa desconexão gera o julgamento, justiça própria, ego no sangue. E aonde há amor, não há egoísmo. Mas aonde há egoísmo, não há amor. Escute, está na hora de pararmos de querer ter razão. Até porque Jesus tinha razão e morreu. Outra coisa que a Batatinha perguntou para mim hoje: pastora, se Deus demonstrasse poder para Judas, Jesus demonstrasse poder para Judas, ele teria sido salvo? Eu disse para ela: filha, o verdadeiro amor demonstrado por Jesus na cruz, que foi a entrega, é a maior demonstração de poder que existe. Poderoso não é aquele que briga. Poderoso não é aquele que se desconecta. Poderoso é aquele que se rende. É aquele que se humilha. É aquele que se abaixa. Respira. Tá pesado aí? É Ele. Quando Ele vem, Ele nos pega. Quando Ele vem, Ele nos transforma.
Deixa Ele pegar você. Chega. Chega de tantos infortúnios. Chega. Há uma voz clamando no deserto: endireitai as eiras, abatei os outeiros, nivelai os montes, diz o Senhor. Existem pessoas aqui que vão ter que voltar a lugares que passaram e feriram pessoas. Deus vai te levar aonde você caiu, para que você possa, em pé, levantar aquele que você também derrubou. Quantos estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a sofrerem o dano. Se pedirem a capa, deem também a túnica. Se baterem no lado da face, deem também o outro lado. Se pedirem a você caminhe 1 milha, diga: irei 2. Ei, porque eu tenho honra. Ele me deu dupla honra, para que eu aprenda a honrar quem ainda não entendeu. Escute, no reino é maior aquele que serve. Jesus nos ensinou, quando se cingiu com uma toalha, abaixou-se e lavou os pés dos discípulos. No reino, o que quer ser maior tem que ser menor. Quantos estão compreendendo isso? Olhe para essa pessoa do seu lado: quer ser maior? Seja menor. Aí sim você está sendo poderoso. Hey, Karamanagassou. Poder não é só Poder é amar incondicionalmente, amar os seus inimigos, aqueles que te ofendem, os que te perseguem. Ame, e você vai ver a glória de Deus. Faça pelos outros o que você quer que façam. Quantos estão entendendo isso? Para isso é preciso passar por cima do orgulho, sim ou não? Ah, Deus nos ajuda. Por isso que a gente precisa dele, queridos. Sim ou não? Se fosse por mim ou por você, faz assim, ó. Impossível. Por isso que é Cristo em nós. Ah, queridos, tem hora que a minha alma grita. Tem hora que eu tenho vontade de falar: chega! Aí papai vem e me pega, dizendo: não foi isso que eu te ensinei. Tá bom, papai, já entendi. Vou voltar atrás onde eu caí. Quem tem que mudar sou eu. O negócio é comigo. Você pode dizer isso? O negócio é comigo. Não é com o outro não, querido. Porque se o outro está dormindo, é porque você acordou. E se você acordou, é porque a luz brilhou. Sim ou não? Porque a gente acorda quando o sol brilha. Sim ou não? Aí o sol da justiça brilhou para você, mas o outro ainda não viu o sol. Aí ele tem que ver você. Luz. Porque Deus é o Pai? Tem luzeiros aqui? Então olha para essa pessoa do seu lado: brilha, irmão. Aleluia! Aleluia! Rio Preto vai ficar pequeno para nós. Escute o que eu estou dizendo. Rio Preto vai ficar pequeno para nós. Não porque nós somos bons, mas porque aquele que habita em nós, nós estamos entendendo que é bom. E porque Ele é bom, a gente pode ser bom. Porque Ele nos ama, a gente pode amar. Sim ou não? Aleluia.
E aí a gente vai ganhar Rio Preto, São Paulo, Brasil, as nações nos esperam. Quantos recebem essa palavra? Querido, você está na terra para um propósito. Por favor, entenda. Sai desse lugar rodando, parece o Silvio Santos, né? Rodando no deserto. Está na hora de sair do deserto. Sabe, tem vidas precisando de você lá fora. Tem gente que precisa ver a luz brilhar na sua vida. Por favor, entenda isso, entenda a sua importância. Entenda o quanto relevante você é, querido. Pare de olhar para o seu umbigo que nem aquela mulher. 38 anos assim, ó. Sei lá, 18, agora nem sei mais. Acho que é 18, 38 é o homem. É 18. A filha de Abraão. Ela estava assim, olhando para o umbigo, porque ela era corcunda. Aí levam ela lá e falam assim, ó, Jesus, essa filha de Abraão há 18 anos está corcunda. Por quê? A lei fazia com que ela olhasse somente para o seu umbigo. Aí Jesus teve que endireitá-la para que ela pudesse ter uma visão ampla. Querido, em nome de Jesus, mude o prisma das coisas. Tenha uma ótica diferente da que você está tendo. Toda essa situação que você está passando é com um propósito: que você mostre Cristo. Diga, eita Deus. Isso é um privilégio, gente, isso não é uma coisa ruim não. É que a alma grita, sim ou não? Porque na verdade ela não conhecia outra coisa, né? Ela estava igual aquela mulher no poço de Samaria. 5 maridos tivesse, o que tem ainda não é teu. Só que agora ela encontra a justiça. Ela tem um encontro real com a graça, sim ou não? E aí Jesus fala para ela, mulher, se você tomar da água que eu tenho para te dar, você não terá mais sede. E aquela mulher então teve o rosto desvendado. A ficha dela caiu. Uou! Eu encontrei com ele. Eu encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser. Eu acho essa música linda. É do Degma. Quando você encontra com Jesus, a luz dele enche o teu ser. Ele te restaura. Sabe, ele te dá nova vida. Porque sozo, salvação, cura e libertação. Tudo isso já aconteceu. Diga comigo, já aconteceu. Agora a questão é que, ó, a minha mente, que mente para mim, não concorda com isso. Sim ou não? Então está na hora, amados, de nós ampliarmos os termos. Essa palavra foi a palavra que Deus deu a mim domingo, enquanto eu estava de frente a um rio maravilhoso. E ali eu olhava a grandeza de Deus, porque parecia que não tinha fim, aquele campo misturado com aquele rio, o céu azul, um sol maravilhoso, os pássaros cantando. E o Senhor me deu uma palavra dizendo para mim, filha, amplie os termos. E eu entendo que tudo que vem para mim reflete em vocês, amém? E essa ampliação dos termos significa intensifique as declarações. Em outras palavras, deixa eu explicar isso melhor. Esse negócio está mole, hein, ó? Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Intensifiquem as declarações. Deus preparou para nós um novo e vivo caminho, chamado Jesus, sim ou não? Agora nós temos livre acesso ao Pai, que é Rei de Reis. Nós somos inquiridores do reino, nós somos o canal de Deus para trazer o céu sobre a terra. Quando nós declaramos a palavra, é como se nós estivéssemos liberando decretos. Quando esses decretos são liberados, o Rei de Justiça vem com um anel de autoridade e carimba aquele decreto. Todo decreto que o rei carimba se torna um manifesto. Diga, uau! Sabe o que significa manifesto? Aquilo que acontece. Diga, meu Deus! E hoje o Senhor colocou algo no meu espírito que eu quero fazer com vocês, que é uma declaração. Antes de nós já entramos na palavra, né? Mas antes da gente continuar na palavra,
Eu vou falar e vocês vão repetir comigo, mas eu quero que vocês repitam com toda a coragem do coração de vocês, amém? Então, por favor, me dê a sua atenção de presente, que você vai treinar sobre essa questão da ampliação dos termos e da liberação de decretos. Tudo que nós falarmos aqui está baseado na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, se assente na cadeira como um rei, como uma rainha. Libere os seus pulmões. Fica livre aí para você declarar isso, em nome de Jesus. Essa declaração significa: sou o melhor de Deus. Digam comigo: sou o melhor de Deus. Sou criado à imagem e semelhança de Deus. Para ser como Ele. E manifestá-lo na forma humana. Deus atribuiu a mim um valor tão alto que pagou um preço infinito para redimir-me da inferioridade e do pecado. Fui feito para a vida e o amor, para o poder e a prosperidade, para o sucesso e o progresso, para a dignidade. Ouso crer em tudo aquilo para o qual Deus me projetou. À medida que creio, estou plantando sementes da verdade em meu coração, o que me garante o tipo de ceifa que colherei na vida. Não sou inferior, sou excepcional, sou único. Antes de eu nascer, eu já existia na mente de Deus. Eu sou uma grande ideia de Deus. Ele sabia que o mundo precisava de mim. Nesse tempo, Ele me planejou com um propósito específico que ninguém, senão eu, poderei realizar. Sou encarregado para reinar em vida e ter domínio sobre todas as coisas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Estou autorizado a agir em prol do Senhor, pois faço parte do grande plano de Deus para abençoar, curar, ajudar e a levantar as pessoas. Deus está em mim e vive através de mim. Por isso, valorizo-me e deixo com que Deus se torne em e através de mim tudo quanto Ele é. Então eu me torno Deus em ação, pois Ele estará vivendo por meio de mim. Eu estou aqui em nome de Deus, sou cooperador dEle e compartilho dEle a sua vida. Sou vencedor e levanto as pessoas também para vencerem. A única maneira de Cristo estender-se às pessoas é através de mim. Ele não tem mão senão a minha, e é por isso que Deus atribui tanto valor a mim. É porque sou vital para seu plano de amor. Sou parte do corpo de Cristo. Tenho a mente de Cristo. Reconheço o valor que Deus projetou para mim, a fim de que o seu próprio modo de vida fosse exaltado. A minha vida é o próprio sopro de Deus. Reconheço minhas raízes. Minha vida é a vida de Deus no ser humano. O meu valor já renasceu.
nunca mais, nunca mais me sentirei abandonado, solitário, culpado, condenado. Não mais me sentirei inferior, desvalorizado, confuso, sem propósito, medroso ou ansioso. Eu nasci para a grandeza, não para a mediocridade. Fui criado para o amor e a abundância. Eu tenho equilíbrio, confiança, sou orientado pelo Espírito e entusiasmado. Sou cheio de força e sou grato, porque Cristo vive em mim. Se você crê nisso, diga amém, aplauda o nome do Senhor. Nós liberamos um decreto. O cetro do rei foi apontado para nós. E no nome de Jesus, pela fé, eu creio que ele carimbou com o anel de autoridade esse manifesto. Isso vai se manifestar em cada vida aqui. Entenda, querido, tudo isso tem a ver com ele. Porque se nós não entendemos quem nós somos, nós viveremos aquém daquilo que ele nos criou. E com isso não conseguiremos influenciar as pessoas para levá-las aonde nós estamos. Porque ninguém pode levar ninguém aonde não chegou, sim ou não? Por isso que você tem que chegar nesse lugar, para poder levar as pessoas. E aí sim, nós vamos invadir o inferno e povoar o céu. Escute, no céu não há porta, há porta no inferno. Porque Satanás tem medo de um filho que entende a sua identidade. E as portas do inferno não prevalecerão. Porque eu entendi que Cristo é o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável. Cristo é a minha condição. E se Cristo é a minha condição, eu agora, cheio da luz, me torno luzeiro, vou aonde as pessoas estão em densas trevas, que é o próprio inferno, e tiro elas de lá e trago para a luz. Quantos estão comigo? Como diz meu marido aqui, o diabo vai ficar doidão. Tanta porta abrindo, fechando, tanto filho que está entrando lá para tirar a gente lá de dentro, em nome de Jesus. Amém? Quantos filhos iluminados nós temos aqui? Glória a Deus. Então, queridos, entendam. O grande anseio do coração de Deus fala do propósito original dele para você, para a minha vida, para a sua vida. Que é, Deus deseja que o homem compreenda a sua real identidade. Por quê? Apenas alguém consciente de quem é, será movido por amor e não por egoísmo. Se eu não entendo quem eu sou, eu vou tentar me salvar das situações. Eu não vou entender que eu já tenho um Salvador. Ei, por favor, você não precisa se safar, você não precisa ser um safado, querido. Em nome de Jesus, você tem um Salvador. Jesus já te salvou. Sabe, pare de se autoproteger, de se autodefender. Quando alguém te acusa, você acata essa mentira porque você ainda não entendeu que você tem salvação. Jesus, falavam tanta coisa sobre ele, e ele em todo tempo se mantinha. E as pessoas, não é você, o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E ele em todo tempo, ele não precisava se defender, porque ele tinha alguém por ele. E se Deus é por nós, e por que você está tão preocupado com as pessoas que falam sobre você? Então, ao entender a sua realidade interior, esse homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito de Deus e se torna um príncipe. Escute, diga assim: eu nasci para reinar em vida. Você está sendo preparado para esse momento. Por isso que você ainda não é rei, mas você é um príncipe. Porque um príncipe está sendo preparado para o reinado. Amém? Então, quando você entende isso, você sabe que você faz parte de uma família reinante. Queridos, e não há coisa melhor do que você pertencer a uma família real, sim ou não? Presta atenção aqui em mim.
Tá vendo como a gente perde a atenção facinho? Sim ou não? Por favor, presta atenção aqui em mim. Você faz parte de uma família reinante. E talvez essa tenha sido, ou esse tenha sido o maior presente que nós ganhamos. Por quê? Todos que receberam a Jesus têm o direito de se tornarem filhos de Deus. E o que é ser filho de Deus? É fazer parte de uma família real. É se tornar um príncipe, um inquiridor do reino. Gente, isso é muito sério. Nosso país não é um país monárquico, então nós temos dificuldade de entender sobre reino. Quando a gente vai estudar sobre reino, nós vemos o fundamento da autoridade, principalmente inquirida sobre o rei e os príncipes. O caráter de um rei é algo assim fantástico. Tanto fato que uma das maiores referências que nós temos hoje como rainha é a Elizabeth. E eles falam assim, horário britânico, porque os reis, rainhas, príncipes são preparados para terem um caráter íntegro, sim ou não? E todos os dias, faça chuva, faça sol, a rainha Elizabeth está no seu jardim pontualmente às 5 horas da tarde para tomar o seu chá. Isso mostra, queridos, que um rei cumpre com os seus deveres. Um rei sabe das suas responsabilidades. Por isso que nós falamos um horário britânico. Aí a gente vem para o Brasil, que é um país tropical, caliente, um povo totalmente desorganizado, que não cumpre com os compromissos. E quando cumpre, bate no peito para dizer, eu pago as contas em dias. Tem alguém aqui? Por isso que nós precisamos entender o que é fazer parte da realeza. Não é só pelo fato dos privilégios, mas principalmente pelas responsabilidades. Diga, eita Jesus, pega eu. E está pegando eu também. Gente, a gente foi criado de uma forma tão... Jesus, nos ajuda. Quantas vezes alguém falou algo para você e não cumpriu, e você cresceu achando que era normal. Então hoje você fala e não cumpre. Só que o Rei dos Reis é fiel. E tudo que ele diz é. Porque ele não é homem para que minta, não filho do homem para que se arrependa. Escute, ele ministrou comigo o seguinte: filha, você experimentou a minha bondade, e como é bom saber que eu sou bom, sim ou não? Quando você estava naquela UTI, seu filho entre a vida e a morte, e você sabia que eu tiraria ele de lá. Mas agora, filha, você vai experimentar a minha fidelidade. Porém, se prepare, porque dentro da fidelidade, o que você disser, você vai ter. Você consegue? Sem Cristo eu não consigo. Você consegue? Essa palavra, ela vai nos levando a um lugar de entrega. Porque sem Ele a gente não consegue. Sim ou não? Eu comecei falando de compromisso, de aliança. Mas sabe o que é melhor de tudo isso? A gente tem um amigo, o Espírito Santo, para nos ajudar. Quantas vezes
a gente falou de Jesus para as pessoas e não cumpriu o que disse? Você está vendo como a gente precisa do Espírito Santo, queridos? A coisa vai afinilar pra gente. Vai apertar. Mas é bom, sabe por quê? Na pressão a gente amolece. Ó, não tem carne dura que não amoleça na pressão. E a presença dele num lugar como esse aqui parece uma panela de pressão. Eu não sei você, querido. Mas quando eu olho para mim e eu vejo ainda o quanto eu preciso, eu vejo o quanto eu tenho que me render. Não há super-homens, super-mulheres, há homens e mulheres que dependem da suficiência do alto. Quantas vezes a gente quis que as pessoas olhassem para Jesus, mas a gente não mostrou Jesus para elas. Está na hora do sim do coração, ou melhor, o sim da boca, seu sim. Estou falando de caráter, estou falando de realeza, estou falando de coisas para gente madura. Sabe? Tá na hora da gente tirar os personagens, as máscaras que nós criamos para achar que a gente é melhor que os outros. Faz assim, ó. Por isso que nós somos iguais na comunhão, queridos. E todos precisamos ser alimentados do pão vivo que desceu do céu. Todos precisamos da água da fonte da vida. Todos precisamos ser fortalecidos, e graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, porque é o poder dele que se aperfeiçoa. Reconheça. Eu comecei aqui falando que a única coisa que Deus quer é reconhecimento, sim ou não? Deus não quer que você seja forte por si, Ele sabe que você não pode. Mas à medida que você reconhece o que Ele fez, o valor que Ele te deu, cara, você vai se rendendo. E aí sim Jesus pode viver em você. Paulo. Gálatas 5:22. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. O ego não está mais no centro. Mas a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Nós precisamos ser as cartas vivas, escritas por Deus e lidas por todos os homens. De verdade. De verdade. E só uma maneira disso acontecer. Quando você, assim como Paulo e eu também, considerarmos tudo aquilo que a gente soube até aqui, recebido pela cultura terrena, como esterco. Doutor, poliglota, dupla cidadania, considero tudo como esterco por ter ganhado a Cristo. Queridos, se coloque de pé. A nossa suficiência vem do alto. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O pastor disse aqui, muitos não conseguem conceber a graça,
Porque como pode alguém como eu receber algo de tamanho valor, não ter feito absolutamente nada? Aí quando a gente fala sobre essas coisas, você vê que você não pode sem Ele, sim ou não? Então você depende do quê? Da graça. Diga, eu dependo da graça. Feche os teus olhos e fale com Deus, Ele está aqui. Deus vai te dar graça para você voltar nesses lugares que você precisa voltar. Deus vai te ajudar naquilo que você não consegue. Por isso que Ele te deu o Espírito da verdade, querido. Esse é o penhor. É isso que demonstra o valor do compromisso que Ele tem com você. No Espírito você já é. Agora isso precisa se manifestar através de você, mas só existe uma forma, quando a sua alma se rende, como Maria. Como Ruth aos pés de Boaz, uma noite inteira, Oh, Shekarama-shuriakandarasi kibiaro. Ruth estava precisando de comida. Era um tempo de fome. Mas ela tinha uma aliança com Noemi, mesmo Noemi sendo uma alma ferida. Ruth decide ir até o fim com aquela aliança. E então ela conhece Boaz. E ela recebe as instruções de Noemi. E humildemente ela se assenta aos pés de Boaz. Uma noite inteira Ruth passa aos pés de Boaz. Sabe, o choro ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enquanto a gente está na ignorância, a gente chora porque a gente não entende. Mas a hora que a luz brilha, querido, Ruth ficou ali uma noite inteira. E quando Boaz acorda pela manhã, ele toma Ruth para si, Kiriamassou. Ele reme Ruth, Camariassubrias. Dá a Ruth um novo nome. E a submissão daquela mulher, faz ela ser contada na genealogia de Jesus. Diga para sua alma: é tempo de se submeter ao governo do Espírito. Eu não sou carnal, eu sou espiritual. O que me governa não são as coisas exteriores, mas é o interior. Há um reino dentro de você, é um reino. E um rei que governa, querido, sobre esse reino. Tudo que você precisa está dentro de você, nesse reino. Pede ao Espírito Santo para te ensinar sobre isso. Peça para Ele: Espírito de Deus, eu preciso cumprir a minha palavra. Porque se eu não cumprir a minha palavra, eu vou achar que o Senhor é como eu, que volta atrás com o que diz. Bondade, fidelidade, justiça, santidade, verdade. E toda a terra se encherá com a sua glória. Toda a terra se encherá com a sua glória. Toda a terra se encherá com a sua glória. Conosco, Deus sempre presente. Se renda, se renda, se renda. Meu amigo eterno, inseparável. Deixa Ele te pegar por dentro, deixa Ele te pegar. O Criador que se vestiu. Ele não quer te condenar, Ele quer te ajudar. Ele está estabelecendo uma conexão com você para você entender sobre essas coisas, querido.
cumprir os seus horários. O Criador que se vestiu. Você vai cumprir a tua palavra. Você vai honrar os seus compromissos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E as mãos que sustentam. Chega de ouvirmos que os evangélicos não pagam as contas. Você não é evangélico, você é filho de Deus. Fidelidade, justiça, santidade, verdade. Você vai falar a verdade, doa quem doer. Em amor, você vai falar a verdade. O sim da boca vai ser o sim do coração. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável. O Criador que se vestiu da criação. Deus conosco, Deus sempre presente. Ele é meu amigo inseparável. O Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. E as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. E a voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos e as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. E a voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Essa tarde, eu estava falando com Deus. Eu disse, Deus, por que existem algumas coisas que eu não consigo concluir? Deus, por que existem algumas barreiras que eu não consigo romper? E Ele então tomou a minha mão e começou a me levar em algumas áreas da minha vida, que foram memórias que me feriram. E essas memórias geraram crenças limitantes em mim. E para tentar me safar de algumas situações, eu tentava agradar as pessoas falando coisas que muitas vezes eu não podia cumprir. E eu disse, Deus, me ajuda. Sabe, queridos, não existe super-homem, não existe super-mulher. Existem homens e mulheres de Deus que reconhecem que precisam da grandeza do amor dele para tirarem a gente desses lugares de dor. Sabe, ele me mostrou algumas situações que eu vivi. Eu acredito que esse processo não acaba nunca, no espírito já é, mas a alma continua passando por esse processo. Deus está tirando você de algumas crenças limitantes, algumas memórias feridas que fazem com que você muitas vezes minta para tentar agradar as pessoas, porque você tem medo de ser rejeitado por elas. Existem pessoas
que não sabem falar não, porque tem medo de serem rejeitadas. Só que quando elas falam sim, elas não conseguem cumprir. Deus está tirando você desse lugar nessa noite. Você vai poder falar a verdade com amor. Fecha os teus olhos. Quais são as áreas da sua vida, querido? Que a reputação fala mais alto do que o caráter. Quais são as áreas da sua vida que memórias feridas estão guiando você ao invés do Espírito de Deus? Que você não consegue reconhecer porque você tem medo. Não, no amor não há medo. Deus te ama. Ele tira você desse lugar nessa noite, no nome de Jesus. Ele tira você desse lugar nessa noite. Sabe, eu não te julgo, sabe por quê? Eu sei que não é fácil. Seria muito bom se a gente tivesse sido criado para governar desde pequenos, aprendendo a cumprir todos os compromissos, mas não foi isso que aconteceu. A maioria de nós vimos pais fugindo para pagar as dívidas. O telefone tocava, o pai falava, fala que eu não estou. E você achava que isso era normal. Não, não é normal. Não é normal, não é normal. Deus está elevando o padrão de justiça nesse lugar. Deus está elevando o padrão de justiça. Não vai ser fácil para nenhum de nós, mas eu estou aqui para garantir a você que vai ser possível. Se você deseja ter seu caráter aprovado, sai do seu lugar. Não se preocupa com a hora hoje não, querido. Vem aqui na frente. Vamos orar juntos.